Olá, gente! Bem-vindo ao terceiro dia de reeducação alimentar e hoje nós vamos falar sobre como se alimentar, pirâmide alimentar, porções ideais nos pratos, ok? Bom, o primeiro assunto será um lembrete. Lembre-se, a partir dos alimentos conseguimos os nutrientes para as atividades vitais e ações diárias como andar, pensar, trabalhar, praticar esportes e dormir, etc. E ter células e tecidos novos para renovação e reconstituição do corpo. É muito importante que vocês lembrem que a alimentação é isso. E não apenas é atender uma necessidade ou um desejo que vocês têm de comer determinado algo. É muito importante que vocês coloquem em mente que a partir dos alimentos é a fonte de nutrientes para o nosso corpo que vai manter a gente saudável e vai manter a gente no peso ideal, vai fazer a gente alcançar os nossos objetivos e muitas mais coisas também que a gente gosta de fazer, esportes, atividades, estudar e outras coisas, ok? Lembrando de novo sobre beba água. É muito importante que vocês coloquem em mente que quanto mais água vocês beberem, melhor vai ser. Que pelo menos diariamente 2 a 3 litros por dia, porque aí vocês vão ensinar praticamente o corpo de vocês a não reter mais água, porque vocês vão deixar ele sempre hidratado e aí o corpo não precisa mais ficar com medo de uma desidratação no futuro e não precisa mais reter aquela água que fica retendo, ok? É muito importante beber água porque 70% do corpo é composto de água, incluindo órgãos, tecidos e outras coisas mais. 90% do sangue contém água e a água é o transporte dos nutrientes para a construção de novas células. Por isso, não adianta apenas se alimentar adequadamente, mas junto com a alimentação vai ter que ter a água também, ok? Então, primeiramente, mude o seu hábito. Eu espero que nos outros 2 dias de vídeo você já tenha mudado um pouco, tenha cortado o açúcar refinado, a farinha refinada, né? E agora você vai ter realmente aquele compromisso 100% para a mudança de hábito, adquirindo algo mais saudável, né? Você precisa ter uma alimentação balanceada que contenha carboidratos, proteínas, as gorduras boas, sais minerais, vitaminas e fibras e etc. também, né? Mas é importante manter sempre a moderação quanto à ingestão de qualquer alimento, ou seja, por mais que vocês tenham que comer carboidratos, proteínas, as gorduras boas, é sempre bom vocês manterem a moderação, porque, claro, tudo que a gente come em excesso vai ser excesso, vai se transformar, vai ser estocado em forma de gordura no nosso corpo, ok? Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada na pirâmide alimentar que a gente tem que consumir, né? O primeiro são óleos, gorduras, doces e açúcares. Esse grupo alimentar use moderadamente. No começo foi falado que a reeducação alimentar não é cortar todos os alimentos no início 100%, não. Mas o que você tem que aprender é que doces, açúcar, farinha refinada tem que ser consumido de forma moderadamente, como por exemplo, apenas se vocês forem numa festa de aniversário e aí a pessoa estiver oferecendo, tem um bolo do aniversário, brigadeiro, aí vocês podem comer, mas vocês não podem, tem que deixar aquele hábito de fazer em casa, porque esse daí é o hábito que acaba fazendo vocês engordarem. Toda vez ir para a panela, fazer aquele brigadeiro, sempre comprar aqueles pães gostosos, aquele pão doce, aquelas coisas. Não, esse daí vocês têm que cortar, em casa tem que ser a alimentação mais saudável possível, ok? Outro grupo são as proteínas. As proteínas, claro, são os alimentos construtores, reconstrutores do nosso corpo, que são os leites e derivados,
que o adequado é consumir de 1 a 2 vezes por dia, né? Derivados de iogurte, esses daí, queijo. Leguminosas, consumir de 1 a 3 vezes por dia. Carnes e ovos, 0 a 2 vezes por dia. Carnes e ovos vocês não precisam comer todo dia, mas sempre tentam manter proteínas na sua alimentação, ok? Esses daqui são os exemplos, mas tem muito mais outros tipos de proteínas também, inclusive nas partes das leguminosas, né? Tem outros tipos de proteína, outros exemplos também. Outro grupo são os grupos ricos em fibras reguladores, que são as hortaliças, consumo à vontade. E frutas também, 2 a 3 vezes por dia é o recomendável. Algumas pirâmides alimentares, eles falam que as porções adequadas é de 4 a 5 vezes por dia. Mas se vocês consumirem 2 a 3 vezes por dia, tá ótimo, ok? E os carboidratos, que são os alimentos energéticos que dão energia para vocês, para os músculos de vocês. E assim por diante, que são os pães, massas, raízes, cereais. Consuma na maioria das refeições, mas claro, sempre com moderação, porque os carboidratos, eles são moléculas de açúcar que se vocês não consumirem na quantidade certa, durante a digestão vai ser quebrado em açúcar e pode causar também um acúmulo de calorias ou acúmulo de gordura também, ok? Então é sempre bom que tenha a quantidade certa que vocês vão ver logo à frente. Outra coisa vamos ver, sim, ficando saudável. A Universidade de Harvard elaborou um guia nutricional onde inclui óleos saudáveis, frutas vegetais, cereais integrais, feijões e proteínas, né? Esse estudo, ele recomenda óleos no dia a dia também, óleos como azeite, ingestão de bebidas como a água. Recomenda o consumo moderado de arroz, massas brancas e carne processada, que são as salsichas, salames, mortadela, etc. E recomenda também que evitem as bebidas açucaradas, que são, claro, os refrigerantes, né? Esse guia de Harvard também indica o consumo de leite de 1 a 2 copos por dia, porque o consumo excessivo foi descoberto que não previne a osteoporose. Mas claro, o leite tem o cálcio, então eles recomendam apenas consumo de leite de 1 a 2 vezes por dia, provavelmente no café da manhã, né? Outro conselho extra mantenha-se ativo, sugerindo que uma alimentação balanceada deve ser sempre acompanhada por algum tipo de exercício físico, é de extrema importância, ok? Então, vamos lá, montando o prato ideal. O prato ideal nas nossas refeições, eles têm que ser, na verdade, na maioria, vegetais, pelo menos 55% dos pratos. Nessa figura, vocês observam, ao retorno à listrinha, tem como se fosse o prato. Então, vocês fazem assim, a metade do prato, praticamente, vocês colocam vegetais, né? Aí, a outra metade que sobrou do prato, vocês dividem essa outra metade e um lado coloca carboidratos e no outro lado coloca proteína. Esse vai ser praticamente o prato ideal da alimentação que vocês têm que ter durante o almoço e jantar, né? 55% deve ser reservado para alimentos reguladores, hortaliças, verduras e legumes, né? 25% deve ser composto por alimentos construtores, que são as proteínas, e os 20% deve conter alimentos energéticos, que são carboidratos, como a mistura de arroz e feijão. Só nessa área dos 20% é uma combinação ótima. O seu café da manhã deve ter. O nosso café da manhã seria adequado ter sempre leite e derivados, que é iogurte, queijo, né? Como derivados, e também pão e torradas integrais como carboidratos, também frutas ou sucos de fruta. Se vocês não querem comer a fruta, mas vocês podem tomar o suco de fruta, claro.
Com a fruta tem mais nutriente do que o suco, porque o suco foi tirado o caldo e foi deixado para trás muitas vezes o miolo e o bagaço, a casca, né? Que também no final continha nutrientes. E os frios como forma de proteína, como presunto, salame e mortadela, ok? E também uma colher de chá de manteiga ou geleia é permitido na reeducação alimentar. Só no café da manhã, uma colherzinha pequenininha é permitido, não faz mal, como eu falei, essa reeducação alimentar é para saber a quantidade certa e para não exagerar, né? Outra alimentação é nos lanches. Os lanches, eles devem ter as frutas. Por incrível que pareça, no lanche tem que ter a fruta como uma forma de sobremesa, né? As bolachas integrais. Se vocês quiserem, vocês podem comer só a fruta ou não, vocês podem comer a bolacha e com uma fruta acompanhando também. Como sempre tem gente que gosta de comer o salgado e depois a fruta como se fosse uma sobremesa. E vocês podem tomar chá. Chá é muito melhor do que o café, porque o café tem o leite, e o chá é um líquido mais refrescante também, mas de preferência aquele chá que vocês fazem, o que vende na sacola. Aquele chá que vende em lata ou em caixa, que é cheio de açúcar ou adoçante, ele não é recomendável. Leite também vocês podem ingerir, iogurtes, ok? E barra de cereal como uma forma de não deixar vocês sentirem muita fome. É sempre bom ter um lanchinho antes do almoço, pelo menos 2 horas antes, para durante o almoço vocês não tiverem com aquela fome, não ficar muito tempo. Sempre comer de 3 em 3 horas, café da manhã, depois de 3 horas come alguma desses itens aí, um lanchinho ou algo mais que vocês gostam, que não tiver aqui nessa lista, não tem problema, desde que seja na quantidade certa. E depois, claro, almoço, outro lanche, janta e a ceia depois. Geralmente 6 refeições é o mais correto, né? Seu almoço é importante ter. Claro, no almoço deveria ter sempre leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilhas, soja, grão de bico e outros alimentos também, né? Verduras como alface, acelga, rúcula, repolho, brócolis, espinafre e outros tipos também. E frutas ou suco de fruta, como laranja, maçã, pera, uva, banana e etc. também. É muito importante ter sempre esse daí. E também, fora isso, ter sempre proteínas. Não esqueçam, proteínas e carboidratos, como eu falei no começo sobre o prato ideal, 55% verduras e a outra metade do prato vocês dividem, proteínas e carboidratos, ok? O seu jantar é ideal ter sempre ser um jantar mais leve do que o almoço, claro. É ideal ter saladas, sopas com pão para acompanhar, né? Inclua sempre proteínas como frango, peixe ou carne bovina, e etc, mas em pouca quantidade, claro, para não ficar muito pesado quando vocês forem dormir também. Inclua uma fruta ou suco de fruta, que aí vocês vão completar aqueles 2 a 3 vezes por dia, 3 porções diárias, ok? E tente comer pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, porque se vocês comerem minutos antes de irem para a cama, o metabolismo de vocês vão descer e durante a digestão aquela energia vai ser estocada em forma de gordura. Então, sempre é importante comer 2 horas antes de vocês se deitarem, que aí já deu tempo de digerir e vocês também não vão ficar com o estômago muito cheio na hora de dormir e vão dormir super bem, ok? E então, nosso próximo vídeo é imperdível, que vocês vão saber o segredo para emagrecer, algo bem legal mesmo. Eu vou disponibilizar a lista de compras para vocês e vai ter bônus grátis
que vai ser cardápios também, né, alimentares para vocês incluírem, vários materiais, e vai ter um bônus surpresa também, que aí vocês vão poder acessar e poder utilizarem, ok? Então é isso, encontro com vocês amanhã. Amanhã o vídeo vai ser super legal e espero que vocês até agora estão gostando muito do curso de Reeducação Alimentar. Qualquer dúvida, me enviem as mensagens que assim que eu puder, eu vou poder respondê-las para vocês, ok? Muito obrigado e até amanhã. Tchau!